Você acha que é pecado um cristão ouvir música secular ou música do mundo, como alguns gostam de falar? Ou você acha que não tem nada a ver? Depende da letra daquela música. Graça e paz, eu sou o Léo e nesse vídeo eu quero responder algumas perguntas que as pessoas me fazem em relação a esse tema. Se é pecado ouvir música do mundo, ouvir música secular, se é pecado jogar videogame, assistir filme, assistir novela, assistir televisão em si, ou seja, coisas relacionadas a esse século e a esse mundo. Afinal de contas, a gente se converteu, a gente nasceu de novo, mas a gente continua vivendo aqui. E esse mundo tem muita coisa para nos oferecer e com certeza a gente precisa saber sobre isso. É por isso que eu tô com a Bíblia aqui e eu vou ler um texto para você que traz uma resposta muito clara, muito objetiva a respeito desse tema e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e ainda vai ajudar você a responder mais pessoas que eventualmente podem fazer essa pergunta para você. Antes eu só peço que você se inscreva aí no canal para você receber mais conteúdos como esse, deixar um like também, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus sempre fez a diferenciação entre o seu povo. Desde lá do Antigo Testamento, a gente vê Deus criando ali para o seu povo algumas leis que diferenciavam eles dos outros. O que eles comiam, a forma deles se vestirem, a forma deles cultuarem, adorarem, era diferente dos outros povos. E nós precisamos entender que essas coisas ainda permanecem de uma forma diferente, mas permanece. Só que nós não podemos ser radicais, nós não podemos ser extremistas, simplesmente dizer é proibido, é pecado, vai para o inferno e pronto. Nós precisamos entender biblicamente e com o olhar de Jesus. Então, muitas pessoas usam desse terror, usam desse medo para tentar comover as pessoas e dizer para elas não ouçam, isso é do diabo, isso vai te levar para o inferno. E assim, gente, tentar ganhar as pessoas pelo medo, através de uma mentira, através de algo que não é bíblico, não é a forma correta de você ajudar as pessoas. Nós precisamos levar as pessoas, e é o que eu vou fazer nesse vídeo, a fazer uma análise. Romanos 12, versículos 1 e 2, ainda não é o texto que eu vou ler para você, fala que nós precisamos não nos conformar com esse mundo, mas sermos renovados através da transformação da nossa mente. Então, se a minha mente não for mudada, se eu não tiver o entendimento certo, não vai adiantar eu fazer as coisas pelo medo. Vamos entender, vamos transformar nossa mente, vamos nos aproximar de Deus. 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 10, 23 também vai dizer a mesma coisa. Vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica, nem tudo me convém. Filipenses 4,8 vai dizer que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é digno de louvor, tudo que há de boa fama, é o que deve ocupar o nosso pensamento. Então a gente vai vendo aqui indícios que nos levam a entender o que eu devo assistir, o que eu devo ouvir, como que eu devo ocupar o meu tempo, como que eu devo ocupar a minha mente, e a partir disso eu vou edificando a minha alma. Eu vou entendendo o que é importante para mim e o que não é, o que faz bem para mim e o que não faz. Gente, a cultura é uma das formas que o inimigo mais usa para influenciar pessoas para o mal, através da ostentação, através da carnalidade, através assim de uma série de coisas que eu poderia falar aqui que esse vídeo teria até o alcance cortado. É só a gente analisar as letras das músicas hoje. É adultério, é traição, é bebedeira. Eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso transformar o meu coração. E como que isso acontece? Quando eu entendo que, quando eu nasci de novo, quando eu fui transformado, eu recebi o Espírito Santo. E agora eu vivo uma vida que deve agradar o Espírito Santo e me encher cada vez mais do Espírito Santo. Existe uma parábola das 10 virgens que fala que quando o noivo chega, 5 estão com as lamparinas acesas e têm azeite suficiente, e 5 não têm azeite suficiente para manter a lamparina acesa. Esse azeite fala do Espírito Santo. Todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu me alimento do que é carne, do que é mal, eu vou apagando o Espírito Santo. E quando eu estou diante do Pai com o Espírito Santo apagado, infelizmente eu não vou poder entrar no gozo do Senhor, não vou poder entrar no reino dos céus. Então por isso que o texto que eu vou ler é extremamente importante. Ele está em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque eles fazem oculto até dizer
é pecado. Ou seja, só de falar de adultério, só de falar de imoralidade, só de falar de pecado, de carnalidade, essas coisas, já é pecado. E quando eu canto uma música, quando eu assisto um filme, eu assisto uma novela que promove essas coisas, eu já estou cometendo pecado. Então ele continua dizendo, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós precisamos aproveitar bem o tempo. E aí entra o texto de novo de Filipenses 4:8, que foi o que eu falei. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, é que deve ocupar nossa mente. Sabe, estudar a palavra de Deus, gastar tempo com Deus, gastar tempo estudando, até mesmo coisas profissionais, fazendo curso técnico, estudando para um concurso, estudando para uma faculdade, sabe, gastando o seu tempo com aquilo que edifica e com aquilo que vai ser bom para a sua alma. Nós temos as nossas janelas da alma, que são os olhos, são os ouvidos. Inclusive o salmista vai dizer, eu não vou pôr coisas más diante dos meus olhos. Para que eu vou olhar aquilo que não vai edificar minha alma, aquilo que não vai edificar minha vida? Então eu preciso remir o tempo. Eu posso jogar um videogame? Posso, mas qual tipo de jogo que eu estou jogando? Quanto tempo eu estou passando num videogame? Eu posso assistir um filme? Pode, mas que tipo de filme que é esse? Quanto tempo que eu estou gastando nesse filme? Uma série, da mesma forma. Então eu analiso o conteúdo do filme, o conteúdo da série, o conteúdo do jogo e vejo se isso é luz ou é trevas. E quanto tempo eu estou gastando nisso? Será que eu estou deixando de viver, de socializar, de edificar minha vida espiritual, ministerial, profissional, para ficar perdendo tempo nessas coisas? Então nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então ele continua dizendo, por isso não sejais insensatos, mas entendeis quais seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então ele está trazendo aqui para nós o que vai fazer a diferença na nossa vida. É encher do Espírito Santo, é analisar o que é vontade do Senhor. Então ele continua dizendo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Nós precisamos remir o tempo, nós precisamos analisar o que tem tomado o nosso tempo. Talvez a letra não seja uma letra ruim da música que você está ouvindo, mas talvez aquilo traz coisas ruins para sua alma, um sentimento, uma lembrança. Talvez aquele filme, aquela série também não tenha coisas ruins, mas o tempo que você gasta com isso, você poderia estar edificando, buscando a palavra de Deus, buscando conhecimento que liberta. Então assim, o que é pecado e o que não é pecado? Eu vejo que o que a Bíblia nos ensina é isso, é ter o entendimento correto. Eu não vou fazer porque eu tenho medo do inferno, não, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu vou buscar o que edifica, eu vou buscar o que me enche do Espírito Santo e eu quero cada vez mais ser cheio e cheia de Deus. E é por isso que tem muitos cristãos fracos, tem muitos cristãos abatidos, tem muitos cristãos depressivos, porque tem se alimentado do mundo, tem se alimentado da cultura desse mundo e se alimentado pouco espiritualmente da palavra de Deus. Às vezes a gente consegue virar uma noite assistindo uma série, mas não consegue passar 10 minutos lendo uma Bíblia. A gente consegue virar uma noite jogando videogame, mas não consegue tirar um tempo de meia hora de oração. Então é isso que nós precisamos entender, é inverter os valores, não é sobre ser pecado ou não, é sobre para onde o meu coração aponta. Romanos 8 vai dizer isso, aquele que é nascido do Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito, e aquele que é nascido da carne, inclina-se para as coisas da carne. Se você tem inclinado para as coisas da carne, é hora de rever, de transformar sua mente e voltar para aquilo que é espiritual. Então, a música, o filme, a série se torna pecado quando o conteúdo dele ofende as verdades elementares de Deus e quando você deixa isso ser o centro da sua vida, tomando o lugar de Deus. Então, espero que tenha ajudado você, tenha aberto um pouco a sua mente e que você possa se aprofundar mais no conhecimento da palavra, no conhecimento da Bíblia. Que Deus abençoe, não esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever aí caso você ainda não seja inscrito. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.